Olá, muito boa noite para você. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora com as notícias que foram destaque durante a semana no Maranhão. Você vai ver, presidente Lula esteve no Maranhão para visitar a situação das áreas atingidas pelas chuvas. A fachada de um casarão no centro histórico de São Luís não suporta o descaso e as fortes chuvas. Fundação Antônio Dino lança campanha de prevenção a doenças emocionais em pacientes que estão em tratamento de câncer. Quase 20 mil pessoas estão na fila para fazer cirurgia eletiva no estado. E uma sessão de cinema muito especial para crianças autistas. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Seja muito bem-vindo. Você viu aqui no Jornal da Difusora que com as fortes chuvas aumenta o risco de desabamento de casarões localizados no centro histórico de São Luís. A situação fica ainda mais preocupante porque a maioria dos proprietários abandonou o imóvel. Atualmente são em média 260 casarões em risco de desabamento. A denúncia foi encaminhada por meio de vídeos por uma moradora que vive próxima a um casarão. O imóvel está destelhado e já apresenta várias infiltrações. Foi isso que chamou a atenção da advogada. Dá para perceber que tem um rastro de água na parede, né? Porque ela não escoa toda. E fora isso, dela não escoar toda, ela está infiltrando para o casarão do lado. Trazendo, umidade, mofo. O imóvel fica no coração do centro histórico da capital, na esquina entre duas ruas muito movimentadas e conhecidas, deste que é um dos principais cartões postais da cidade. Segundo o levantamento do IPHAN, cerca de 30% dos casarões aqui do centro histórico de São Luís estão abandonados ou subutilizados, o que corresponde a mais de 1.500 casarões. Muitos deles oferecem algum tipo de risco por conta de problemas na estrutura, rachaduras e infiltrações, por exemplo. O superintendente do IPHAN ressalta ainda um outro problema. Muitos desses casarões estão fechados, abandonados e o pior, os proprietários em muitas situações sequer moram no país. Tem a questão de proprietários que compraram esses imóveis, foram embora para fora do Brasil, exemplo de italianos, de franceses. Já tivemos casos de ter que fazer tradução, contratar tradutores para fazer tradução, para fazer a notificação de italianos fora do Brasil. A Defesa Civil Estadual acompanha a situação. Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, de 260 casarões mapeados atualmente que oferecem risco de desabamento, 50 já passaram por vistoria técnica. Um dado preocupante é que pelo menos 14 casarões desabaram nos últimos 10 anos. Um caso recente aconteceu em um imóvel, na Rua de Nazaré. Felizmente não houve feridos, parte da estrutura colapsou no dia 10 e logo no dia 12, 2 dias depois, toda aquela estrutura acabou cedendo. A advogada relata ainda que as pessoas que vivem próximas ao casarão com risco de desabamento têm tido prejuízo por conta da situação. É um prejuízo de ordem financeira também, porque há uma economia que existe ali pelas lojas de artesanato. E nesse período de baixa, né? Ainda mais com essa situação de um casarão que está ali sem assistência nenhuma, dessa forma, né, é um dano ao nosso patrimônio também. E o presidente Lula esteve no Maranhão e visitou áreas afetadas pelas chuvas na região do Mearim, acompanhado do governador do estado, Carlos Brandão, e do ministro da Justiça, Flávio Dino. O governador Carlos Brandão e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizaram uma vistoria às áreas atingidas pelas fortes chuvas no Maranhão. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, afirmou que não tem faltado apoio do governo federal e disse ainda que são mais de 7 mil famílias desabrigadas. Quero agradecer a parceria do governo federal junto com o governo estadual, os municipais e a sociedade civil como tudo. Não tem faltado apoio do governo federal no que diz respeito à alimentação, colchões, a alimentação, água, cestas básicas. O que precisava mesmo era essa solidariedade. Ontem, como nós conversamos, eu fiquei muito feliz, porque esse povo aqui te ama, Lula. Esse povo gosta de você e sua presença aqui, ela dá um conforto. O prefeito Adivan Brandão, acompanhado dos deputados estaduais, recepcionaram o presidente e o governador, destacando o trabalho já desenvolvido desde o início, com a expectativa de mais recursos
para ajudar as famílias atingidas neste período das fortes chuvas. Tentar convencer essas pessoas que no processo de construção de novas casas, porque não é possível construir as novas casas no mesmo lugar das casas que encheu. Está aqui o ministro da cidade me ouvindo. Nos projetos de construção de novas casas, nós precisamos convencer as pessoas que não é possível construir uma casa no lugar que a gente sabe que vai dar enchente. Quero dizer ao povo do Maranhão, ao meu querido governador Brandão, que o governo federal não faltará em nenhuma hipótese a necessidade do governo do Maranhão para cuidar do povo desse estado e, sobretudo, cuidar das pessoas que estão vivendo em situação muito desagradável, como as pessoas que tiveram suas casas alagadas. E veja no próximo bloco, maranhenses aguardam vaga no sistema SUS para cirurgia eletiva no estado. É já já. Um levantamento divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde informou que 19.614 pessoas estão na fila da gestão estadual para procedimentos de cirurgias eletivas. Esses pacientes representam 9,9% do Índice Nacional de Pessoas na fila de espera do SUS. São milhares de pessoas aguardando por uma cirurgia. Segundo o balanço recente divulgado durante a terceira reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite, no Brasil, 196.916 pacientes aguardam na fila para a realização de consultas, exames e cirurgias no Sistema Único de Saúde. A situação das pessoas que aguardavam ou aguardam por uma cirurgia na fila de espera se agravou ainda mais por conta da pandemia provocada pela Covid-19. Com o objetivo de reduzir essas filas de espera, o governo federal criou um programa para combater o problema. No início do ano, foram destinados 600 milhões de reais para apoiar estados e municípios na redução de pacientes na fila de espera, aguardando por cirurgias. Os mutirões são importantes justamente por conta disso. Você vai desafogar levando esse apoio financeiro de recursos, de material humano também, para fazer esses atendimentos. Então você vai ampliar por algum tempo aqueles atendimentos, aqueles processos de cirurgias. Ainda para o mestre em saúde pública, é preciso investimento por parte dos governos na atenção primária, o que permitiria uma maior prevenção do agravamento de doenças e, consequentemente, da alta demanda por cirurgias. Ele bem acompanhado, ele não vai chegar neste ponto de precisar isso. Então, um paciente muito bem acompanhado, com consultas no especialista, com a visita do agente comunitário de saúde, programando suas consultas, ele tendo seu atendimento preservado no posto, suas medicações distribuídas no posto, ele fazendo todo esse acompanhamento, ele não vai precisar de uma máquina de diálise mais tarde, tendo a doença controlada. É baixa a procura pelo recadastramento eleitoral biométrico em Caxias. Cerca de 10 mil pessoas precisam comparecer ao fórum eleitoral para a coleta da biometria. Dona Josimeire aproveitou a folga para atualizar o título de eleitor. Eu acho que é muito bom, porque quando a gente vai precisar, por exemplo, se aposentar, fazer algo, e é muito importante que os documentos estejam todos corretos e atualizados. Além dela, quase 10 mil eleitores em Caxias deverão ir até o Fórum Eleitoral para a coleta da biometria. É necessário que os eleitores que solicitaram o título, pelo título NET ou de forma presencial, no período compreendido entre março de 2020 até março de 2023, que eles venham para nós fazermos a coleta biométrica. A procura está abaixo do esperado. Até acontecer a descentralização, eleitores dos municípios de São João do Soter, Aldeias Altas e Senador Alexandre Costa deverão vir até Caxias para garantir o serviço. Por algum motivo, quem deixar de solicitar o serviço sofrerá algumas penalidades. Entre elas, o documento perderá a validade, ou seja, o eleitor ficará impedido de votar nas próximas eleições. A biometria traz mais segurança e modernidade para os serviços eleitorais e para o exercício do voto. Um direito que seu José não abre mão. Por isso, sempre mantém os documentos atualizados.
Que resolve muitas coisas, né? Com documentos aí tudo em dia, né? Com título, a gente resolve muita coisa. Uma pesquisa mostra que mais de 80% dos pacientes com câncer adquirem ansiedade e até depressão. A Fundação Antônio Dino lançou a campanha Preciso Viver, com o objetivo de cuidar da saúde emocional de quem já trava uma grande batalha contra o câncer. A lavradora Maria Alves foi diagnosticada com câncer no colo do útero em 2014 e de lá para cá travou uma luta física e mental até vencer a doença. Parece que eu não estava no mundo. Quando ela disse isso para mim, eu falei para ela, eu digo, não, isso não é verdade. Ela disse, é verdade sim, porque quando a gente sabe, a gente fica assim. Segundo a Organização Mundial da Saúde e os conselhos regionais de psicologia, mais de 80% dos pacientes diagnosticados com câncer no Brasil apresentam algum tipo de problema psicológico, principalmente ansiedade e depressão. Com o diagnóstico de câncer, quando o paciente ele vem e ele recebe esse resultado, normalmente ele tem uma reação de ansiedade, de tristeza, de pânico, até mesmo pânico, de choro intenso, porque quando se escuta essa palavra câncer, existe um abalo, A Rede Nacional de Combate ao Câncer lançou nesta semana, na Fundação Antônio Dino, referência no tratamento da doença no Maranhão, a campanha Preciso Viver. E os cuidados com a saúde emocional dos pacientes está no centro do debate este ano. Nosso objetivo esse ano, na verdade, é a gente poder trabalhar a saúde mental do paciente, juntamente com seus acompanhantes e quem auxilia nesse tratamento. Então a gente está mobilizando o Brasil inteiro para que a gente consiga fazer uma boa campanha e a gente trabalhar essa melhor estima, esse cuidado com esse paciente. Quando ele escuta a palavra câncer, ele pensa que é fim de linha e na verdade é o início de uma caminhada, e daí a importância de conversar com a família como um todo, os filhos, a esposa, amigos, procurar o apoio psicológico. E aqui na nossa instituição, o Hospital Denora Bello, nós temos uma equipe super dedicada e profissional e trata só disso mesmo, e é muito importante o apoio familiar e de profissionais da área. Em Caxias, seminário discute políticas públicas de enfrentamento à desigualdade racial. A ideia é promover estratégias para garantir a preservação da cultura de povos e comunidades tradicionais. Continuar com as práticas religiosas de seus antepassados nunca foi tão difícil. André é umbandista, sente na pele muitos desafios. Nós ainda estamos sofrendo muito com ataques de intolerância religiosa, de racismo religioso, E o que a gente mais observa são pessoas querendo minimizar essa situação. As políticas afirmativas para avançar na questão da igualdade racial, a dívida histórica com o povo negro e a preservação da história e da cultura dos povos tradicionais pautaram o primeiro seminário de promoção da igualdade racial. O seminário teve como objetivo discutir novas diretrizes para a elaboração de políticas públicas voltadas para os povos tradicionais de Caxias e da região. Nós estamos trabalhando hoje com o nosso propósito principal, que é entender, para fazer com que a população entenda a importância da declaração, a importância da certificação, para que a gente possa buscar mais políticas públicas para implantar para essas comunidades aqui no município. E a maior parte da população do nosso município, ela é composta por povos tradicionais. É também uma oportunidade que temos de discutir as políticas públicas voltadas para os nossos povos. Para este Pai de Santo, encontros como este é necessário para o fortalecimento da Umbanda. Muitas pessoas elas não sabem nem o que significa ser um umbandista, o que é ser um candomblessista. Tiram tudo que é de religião para colocar como se fosse só uma forma discriminatória. Até esqueçam que chamam a Umbanda de macumba. Não sabem que macumba é um ritmo, é um instrumento, e nem todo mundo pode chamar um umbandista de macumbeiro. Então é melhor se informar, estudar, aprender, para poder não ser constrangido nem constranger as pessoas. No próximo bloco, uma sessão de cinema muito especial para crianças autistas. Diversão e arte inclusiva. É só um instante.
A Assembleia Legislativa realizou sessão solene em alusão à campanha da fraternidade, que este ano faz reflexão em torno da fome no país. Segundo dados da Secretaria da Presidência da República, 33 milhões de brasileiros passam fome e vivem em completa insegurança alimentar. A sessão solene foi conduzida pela presidente da Casa, a deputada Iracema Vale. Na oportunidade, foi debatido sobre a campanha da fraternidade, que nesse ano traz como temática fraternidade e fome. O arcebispo de São Luís, Dom Gilberto Pastana, foi um dos convidados para esse momento. É a terceira vez que a igreja reflete essa realidade. E hoje nós temos os dados estatísticos assim que são alarmantes. 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Então é necessário que se busque alternativas para que não amenize, mas solucione esse problema. A sessão solene, que contou com a presença de vários parlamentares e reuniu dezenas de convidados, muitos da comunidade católica, foi proposta pelo deputado Roberto Costa, que destaca a necessidade de um debate permanente entre as autoridades do Estado, visando combater a fome no Maranhão. Acho importante esse chamamento da igreja porque, pela sua força e pela sua representatividade, chama-se para um tema, se coloca em pauta um tema que tem levado muito sofrimento para muitas pessoas e que a gente precisa colocar como algo prioritário para se resolver. Enquanto existe um povo com fome, nós não temos como, na verdade, comemorar nenhuma vitória. Por conta das fortes chuvas, mais de 60 municípios maranhenses já decretaram situação de emergência, uma consequência das cheias dos rios. Entre os inúmeros problemas enfrentados por essas populações, a falta de alimento é um deles. Para a presidente do Legislativo maranhense, discutir a fome e os meios de como acabar com ela é uma das prioridades da casa. Um momento importantíssimo para a gente dizer para a igreja, dizer para o povo do Maranhão, que nós também temos interesse em superar e trabalhar em cima desse problema. Então a Assembleia Legislativa acolhe a campanha da fraternidade, acolhe o tema da campanha da fraternidade como seu, como de interesse seu também. Então é isso que nós estamos querendo dizer para a população nesse momento, viu? E agora você vai ver uma atividade para um público muito especial. O Centro de Atendimento Psicossocial Infanto-Juvenil de Imperatriz preparou uma sessão de cinema para crianças autistas, com a presença de pais e profissionais da área. Foi uma diversão só. Vamos ver? Uma sessão de cinema bastante animada e reunindo um público especial. A apresentação do filme prendeu a atenção de todos e a turma se divertiu. O evento reuniu crianças com autismo, seus pais ou responsáveis, profissionais da saúde e convidados. Um momento de interação e vivência com um novo espaço. Fazendo com que as crianças tenham essa possibilidade de vivência em diferentes espaços e que isso passa a fazer parte da sua rotina, né? Porque a gente precisa incluir essa criança em diversas áreas, a área do conhecimento, a área cultural, a área educacional, e dizer que existe essa possibilidade de fazer esse trabalho de maneira bem especial. Cerca de 40 crianças estiveram presentes no cinema e o público superou as expectativas. 2 salas funcionaram simultaneamente para que todos ficassem confortáveis. Isso é muito bom, né? Precisa as crianças ter esse momento, né? Que hoje em dia os pais não priorizam esse momento, né? Devido à correria do dia a dia, mas tá de parabéns que está na frente desse trabalho. As crianças estão amando, a equipe tá toda de parabéns, viu? É bem divertido para ele, né? É uma coisa diferente, principalmente para ele, que é a primeira vez que está vindo no cinema. Todo o evento foi organizado pela equipe do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil de Imperatriz. A proposta foi muito bem aceita. A aposentada Irani levou sua neta ao cinema e ficou bem à vontade. Ela parabenizou a ação da prefeitura. E o pessoal do CAPS são umas pessoas maravilhosas, então eu só tenho que agradecer, né, a Deus e as profissionais do CAPS. Durante todo esse mês de abril, uma série de atividades continuará sendo realizada aqui em Imperatriz, iniciativas que promovem a inclusão e também a socialização. É um mês em que inúmeras instituições, sejam elas particulares ou públicas, né, se desdobram para fazerem eventos, divulgar
divulgar informações, mas nós que trabalhamos diretamente com essa clientela, a gente faz isso o tempo todo, né? A gente está o tempo todo falando, capacitando, orientando as famílias, trabalhando em equipes, porque, primeiro, lugar de autista é em todo lugar. E eles estão aí o tempo todo. É isso aí, o Marcelo mostrou pra gente uma matéria super interessante, que o convívio social, a educação e a arte devem acontecer de forma inclusiva, certo? E as reflexões não são só nessa semana ou durante um mês sobre a questão do autismo, deve ser durante o ano inteiro, pensado por pais, profissionais e também as gestões, certo? Para que a gente tenha aí implementação de políticas públicas bem eficazes. O Jornal da Difusora vai ficando por aqui, muito obrigada pela sua audiência, fique agora com imagens da Avenida Litorânea. Uma boa noite para você, um excelente final de semana. Até segunda.